Nesta videoaula vamos ensinar como fazer um programa passo a passo, mas antes de continuar com esta aula, aconselho ver as aulas anteriores, isto é, a primeira e a segunda aula, porque são aulas que nós explicamos como funciona o software, nesse caso o TIA Portal, e a segunda aula nós explicamos como fazer a conexão, ou seja, como comunicar uma CPU ou PLC Sim para simular o programa. Portanto, nesta aula nós vamos juntar o conceito da primeira aula, a segunda e a terceira aula que nós vamos fazer é um projeto para acender e apagar uma lâmpada. Inicialmente, para criar um projeto, a gente dá um clique aqui, Create New Project, atribuir um nome no projeto e clicar aqui em Criar. Aqui teremos que escolher essa opção, configurar o device, ou seja, configurar o dispositivo, basta dar um clique. Ele nos leva a uma outra janela que é para adicionar o device, ou seja, adicionar o dispositivo, nesse que basta dar um clique. Pronto, nós aqui temos os controladores. Para esse nosso exercício vamos trabalhar com o Simatic 77 1500. Basta dar um clique, escolhermos a referência da CPU, pode ser esta, mas quando tiveres que trabalhar com um PLC físico, é necessário escolher a referência de acordo com o PLC que estiver a trabalhar com ela. Portanto, mas como esta é uma simulação virtual, não vamos trabalhar com PLC Sim, qualquer uma desta CPU serve. Então vamos escolher essa aqui, a primeira, basta dar um clique, nos aparece aqui a CPU e com as informações tanto da CPU. No entanto, basta selecionarmos esse controlador, então basta adicionar. Nos abre essa janela, então nós estamos a ver aqui a CPU que nós adicionamos na rack, é esta. Agora vamos colocar outros elementos na rack, como a fonte de alimentação, módulo de entrada e módulo de saída. Para colocarmos este elemento, precisamos ir aqui no catálogo, selecionar aqui esta opção PS, que é Power Supplies. Basta dar um clique, na verdade podemos selecionar a fonte de alimentação que a gente pretender. Então podemos selecionar esta, dar um clique, arrastar até na rack e largar. Agora vamos adicionar o módulo de entrada, não é? Nesse caso este é o módulo de entrada, esses são os módulos de saída. Então basta dar um clique e selecionar qualquer um desses módulos, arrastar até na rack e largar. O mesmo processo funciona para as saídas, basta dar um clique, selecionar o módulo de saída que a gente pretender, arrastar e até na rack e largar. Já temos então a fonte de alimentação, a CPU, módulo de entrada e módulos de saída. Agora pretendemos configurar a CPU para que seja percebida na rede, que é criar uma subrede. No entanto, basta dar um clique, vai nos abrir aqui as propriedades, estamos a ver aqui os endereços da internet, aqui vamos colocar a subrede. Para colocar a subrede, basta dar um clique, logo está adicionado. Aí automaticamente nos atribui um endereço IP e a máscara de subrede. É importante anotar esse endereço IP porque é o mesmo que vai ser utilizado quando tivermos a procurar o device, ou seja, o dispositivo na rede. Feito isto, vamos guardar ou salvar todas as alterações. Para salvar, basta dar um clique aqui em salvar o projeto. Uma vez o projeto salvo, agora nós vamos compilar todas as informações das configurações para serem percebidas pela linguagem máquina. No entanto, basta selecionar e clicar em Compile. Esperar alguns segundos e o programa começa a compilar. O programa foi compilado com sucesso, não há erros, apenas tem duas advertências. Ok, feito isso, então vamos salvar as alterações feitas, nesse caso o projeto já está compilado, vamos salvar o projeto, basta dar um clique, ok, temos o projeto salvo. Agora vamos criar o nosso projeto. Então, para criar o nosso projeto, que é para criar o nosso programa, nesse caso, teremos que selecionar o bloco de programa, basta dar um clique e selecionar essa opção que é o bloco principal. Basta dar também um clique. Nos leva a este ambiente. Então, este é o ambiente de desenvolvimento do programa, ou seja, do projeto. Para lembrar que o nosso projeto é ligar e desligar uma lâmpada. Então teremos aqui os nossos contactos, não é? Nossos contactos. Até esse contacto normalmente aberto, contacto normalmente fechado e a nossa bobina, ou seja, a nossa saída, e temos aqui o bloco de funções. Portanto, para o nosso exercício vamos utilizar um contacto, este normalmente aberto, que terá essa função
de ligar e desligar, vamos utilizar uma bobina, né, de saída que vai simular as saídas. Agora vamos colocar os nossos endereços. Para colocar os nossos endereços, basta dar um clique, vamos i 0.0. Portanto, eu vou explicar. O i significa a entrada, o 0 significa que nós estamos a utilizar o primeiro módulo de entrada. O i é a divisão da sintaxe entre o módulo e o número de entrada que estiver a ser utilizado. Nesse caso, este 0 é a primeira entrada do primeiro módulo de entrada que nós estamos a utilizar. Feito isso, Enter. Da mesma forma, vamos fazer para as saídas. Vamos utilizar o Q0.0. O Q indica a saída, o 0 indica o primeiro módulo de saída, o I é a sintaxe e o 0 significa o primeiro, ou seja, a primeira saída do primeiro módulo de saída que vai ser utilizado. Feito isso, basta um Enter, ok, temos aqui o programa feito. Nesse caso, vamos salvar também as alterações. Uma vez salvo, agora vamos fazer a nossa simulação. Para fazer a simulação, vamos dar um clique aqui, né, na simulação, basta um clique, confirmar e ele vai carregar em o PLC Sim. Para dizer que nós estamos a utilizar a versão que aporta a versão 14 e o PLC Sim versão 14 também. Ok, temos aqui o nosso PLC Sim e agora vamos fazer as nossas conexões. Temos aqui a estação de controle, é esta, são um PC e aqui o nosso controlador. Então o processo que nós vamos fazer agora é estabelecer a comunicação entre o controlador e o computador, ou seja, a estação de controle. No entanto, como vês, temos aqui esse endereço IP, de acordo com aquele endereço IP que foi nos atribuído quando fizemos a configuração. Então temos aqui esta placa, portanto é do PC, ou seja, da estação de controle, e agora vamos ter que configurar, temos que nos lembrar da subrede criada a quando nós configuramos o controlador. E aqui é o interface que vai nos permitir a simulação em offline do programa que nós criamos. Portanto, agora vamos selecionar e vamos colocar esta subrede. Isso significa dizer, basta dar um clique, ok? Significa dizer que tanto o PC como o controlador tem que estar na mesma rede. Para isso, basta procurar tanto esta subrede dentro da rede criada. Basta dar um clique, esperamos alguns segundos, o sistema em si vai criar, vai procurar, que é para estabelecer aqui a comunicação. Como vês, aqui tem um ponto de interrogação. Uma vez estabelecida a comunicação, este ponto de interrogação vai desaparecer. Aí temos. Então, nesse caso, já estabelecemos a comunicação entre a estação de controle e o controlador. Portanto, está aqui o endereço IP, já está a ser percebido na rede. Feito isto, vamos carregar as informações todas. Ok. Aqui, continuamos a carregar. E aqui vamos carregar todos os módulos. Basta carregar todos os módulos e clicar em finalizar. Ok. Sendo assim, o nosso programa também já está compilado. E agora vamos fazer a nossa simulação. Para fazer a simulação, teremos que ativar aqui este monitor, que vai simular em offline. Basta dar um clique, esperar alguns segundos. Pronto, nós temos aqui a nossa CPU está em modo RAM. Se não tiver em modo RAM, não funciona, é necessário controlar sempre neste modo. Então agora vamos fazer a nossa simulação. Para lembrar que o nosso projeto é para ligar e desligar uma lâmpada, nesse caso, esta entrada vai simular ligar e desligar a mesma lâmpada. Para com isso, basta dar um clique, nós podemos utilizar o teclado ou então podemos utilizar a lógica binária, que é para ligar e desligar esta lâmpada. Portanto, basta dar um clique, selecionar Modify, nós estamos a ver aqui em 0, o controle ou F3 é para desativar e o controle mais F2 é para ativar. Nesse caso, posso fazer isso manualmente, basta dar um clique,
que nós veremos nossa lâmpada acesa. Portanto, neste caso, a nossa lâmpada pode ser uma lâmpada, um motor ou qualquer uma das saídas está ligada. Portanto, para desligar o processo é o mesmo, dar um clique e mandar uma informação desativa. Portanto, este é o objetivo da aula número 3. Mantém conectado, repita quantas vezes puder esta aula de forma tal. A partir de agora estamos em condições de darmos nosso espaço na programação. Portanto, este é um Alô Mundo para aprender a programação. Tem que aprender devagar, passo a passo. Esta terceira aula, muito interativa. Estamos a ver que quem assistiu a primeira aula, a segunda aula, hoje já consegue criar um programa para ligar e desligar uma lâmpada. Fica conectado, subscreve no canal, ativa o sino, receba sempre notificações. Nós estamos aqui para distribuir conhecimento acima de tudo. Nós só precisamos que tenha paciência, repita sempre ver as nossas aulas, visite sempre o nosso canal, é grátis, aproveita o seu tempo de pandemia e aprenda. Soma o teu conhecimento. Obrigado.